pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, pessoal, eu vim dar continuidade, né, dos meus relatos de gestação. Hoje eu vim contar pra vocês como que foi o meu segundo trimestre de gestação, tá? Da gestação do Gregory. Hoje eu vou contar pra vocês como que foi o descobrimento aí, né, que era menino, que era o Gregory. Como que foi aí pra escolher o nome, né, no caso. E vou contar aí também um acontecimento aí que me abalou muito na gravidez. Então, se você tem interesse em continuar assistindo esse vídeo, já deixa o seu like aí pra mim. E bora conferir aí tudo que aconteceu da minha minissérie aí sobre gestações aí, relatos de gestação. Então, bora lá conferir aí, segundo trimestre de gestação do Gregory. Então, pessoal, já separei aqui o que eu tenho pra mostrar hoje pra vocês, né? Vou falar sobre o segundo trimestre de gestação, então, do Gregory. Eu separei aqui, gente, por tópicos, como vocês sabem. E iniciando, gente, aí o terceiro mês, né, do terceiro pro quarto mês de gestação, eu já não sentia mais nada de enjoos, nem vômitos, né? Como eu relatei no primeiro trimestre. Se você não assistiu o primeiro trimestre meu, que eu conto sobre a gestação do Gregory, eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo, pra vocês irem lá conferir aí, pra vocês aí não se perderem aí no meio de tantos vídeos, tá? Eu não senti mais nada até então, relacionado a enjoos e vômitos, eu não tive mais nada. Com 2 meses e meio, na verdade, já parou. Então, o segundo trimestre foi bem tranquilo em relação a isso. Mas, gente, o problema que eu tive no segundo trimestre foi muito emocional. Foi muito emocional. Eu tive que lidar com os problemas de ansiedade extremos, assim. Eu vou relatar pra vocês o que aconteceu aí, que eu quase dei um chilique com o meu pai e com o meu marido, porque eu queria uma tal coisa e eles não queriam fazer, mas eu vou contar pra vocês. Porque antes de tudo, né, gente, logo após iniciar aí o segundo trimestre de gestação, nós já estávamos muito ansiosos pra descobrir aí qual que era, né, se era menino ou se era menina, né, o que ia ser esse neném, né, gente. Claro que, obviamente, a gente não tinha preferência, tá, porque era o primeiro filho, era aquela coisa, então, assim, eu nunca nem tive preferência, tá, gente? Na verdade, nenhuma das duas gestações eu preferi um ou outro, entendeu? Veio o que realmente Deus mandou e eu sou muito grata por ter os meus 2 bebês comigo, sabe? E a primeira gestação, então, né, gente, dá aquele impacto, né? O que será que vai ser? A gente fica imaginando tudo. Mas eu não criei expectativa de se era menino ou menina, tá? Mas aí, gente, eu vou contar pra vocês que eu fui fazer um ultrassom, né, gente, quando eu estava com 18 semanas. Eu fiz o ultrassom. E aqui tá a data pra vocês, ó, que eu risquei. Eu fiz esse ultrassom dia 3 de novembro de 2015, tá? E o doutor viu ali tudo, né, gente, como que tava o bebê, estava tudo bem, ele fez todas as medidas e tal, e tava tudo bem, graças a Deus. Aí, né, gente, ele perguntou pra gente se a gente queria saber o que era, e a gente disse, óbvio que sim, a gente tava muito ansioso pra saber. O meu marido, gente, ele tinha certeza que era um menino, ele tinha certeza, e eu ficava na dúvida, né, gente. Fiz aqueles testes caseiros de sentar na almofada, sabe? Aí tem um garfo, tem uma colher, e eu sentei no garfo quando foi do Gregory. Era que eu ficava aquela coisa, né, aquela expectativa do que ia ser o primeiro bebê, mas obviamente que se fosse menina também a gente iria amar da mesma forma, assim como era da Thalia também, sabe, gente? A gente realmente não teve isso de expectativa do que era o bebê, sabe? A gente não criou nada na nossa cabeça. A gente pesquisava os nomes, a gente pensava nos nomes, a gente pensava nos 2. Então, né, gente, assim que o médico colocou o aparelhinho de ultrassom, assim, na altura das perninhas, né, já deu pra ver, gente. O Gregory tava com a perna desse jeito, gente. O ultrassom, assim, eu tentei, gente, pegar aqui no CDzinho, que eu tenho salvo o CDzinho, ó, 18 semanas, o meu nome. E eu tentei, gente, pegar, coloquei no notebook, tá, mas não deu certo. Não consegui pegar, senão eu ia mostrar pra vocês, se conseguimos ver que era, então, menino. E, gente, a escolha do nome foi algo muito assim, meu marido já vinha, assim, desde quando a gente namorava, ele falava que
que queria ter um filho chamado Gregory. Eu falava que ele não ia colocar esse nome, mas aí, gente, eu acabei me acostumando, sabe? Acabei me acostumando com esse nome, né, por falta de costume mesmo, porque é um nome muito diferente, né? Mas aí eu gostei e acabei aí só procurando um nome mais pra combinar, que, né, que nós encontramos o Gregory Miguel. O Miguel, no caso, né, pra combinar. Mas aí, né, gente, foi toda aquela euforia. O Gregory ganhou protetor de berço, já pra pôr no berço. Nós já tínhamos comprado o berço e a cômoda antes de descobrir que era menino. E foi uma loucura pra montar esse berço, gente, porque eu tive aquela certa, assim, eu fui uma grávida, assim, muito ansiosa e muito emocional, sabe? Dependendo do que falava pra mim, eu já chorava. Eu acho que toda grávida fica bem mais sensível, sabe? Mulher é sensível. Mas eu fiquei bem mais sensível, assim. Fiquei bem assim, relou, chorou, entendeu? Mas, né, gente, isso daí vai de cada um. Mas aí, né, gente, o que me abalou muito no segundo trimestre da gestação do Gregory, que eu vou contar agora pra vocês. Mas antes, se você já chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like aí pra mim, hein? E se inscrever aqui embaixo no canal pra fazer parte aí dessa nossa família, que só está crescendo. Gente, o que eu vou contar pra vocês é que, assim, eu, minha irmã, todos os meus outros primos, por parte de mãe, nós sempre tivemos um vínculo muito estabelecido com os nossos avós, né? No caso, é pai e mãe da minha mãe. Eu e minha irmã, principalmente, nós sempre moramos perto dos nossos avós e eles sempre foram os nossos xodós. E nós também. Então, né, pessoal, nós sempre tivemos, assim, um vínculo muito estabelecido com os nossos avós maternos. E com os paternos eu também sempre tive. Assim, a gente sempre manteve contato, sabe? A gente sempre tava visitando. Mas, gente, o meu avô, Antônio, e minha avó, Eleonor, sempre tiveram muito grudados com a gente, sabe assim? Eles sempre moraram perto da gente. Então, nosso vínculo foi estabelecido, assim, imenso, sabe? Nosso vínculo estabelecido é imenso até hoje. E, né, gente, assim que foi a descoberta, né, de que era um menino, meu avô ficou super feliz. Desejou, sabe, muitas felicidades pra gente. Mas, gente, mal sabia eu que ia ter que enfrentar a perca do meu avô, né, estando grávida. Eu jamais que eu iria imaginar que eu iria passar por isso estando grávida. Já fazem 5 anos que isso aconteceu, né, vai fazer 5 anos em novembro que isso aconteceu. E ainda é uma ferida que quando eu mexo, né, não tem jeito. Então eu vou contar pra vocês o que aconteceu. O meu avô, gente, ele tinha um problema no coração e teve vários problemas durante, assim, um tempo, sabe? Ele fez cirurgias e tal, e eu sempre tive muito medo de perder o meu avô. Tanto o meu avô e tanto a minha avó. Eu sempre tive muito medo de perder os meus avós em si, né? Tanto paterno e tanto materno. Tanto que eu perdi o meu avô paterno em 2013. Ele faleceu, eu tinha 16 anos. E pra mim foi um choque muito grande, assim, mas eu sentia que o meu avô, né, que era o avô João, necessitava, ele precisava descansar, que ele já tava sofrendo muito. Mas, né, quando foi uma semana, assim, que o meu avô Antônio começou a ter muita falta de ar, e o meu avô tinha, gente, problema no coração, ele tinha um coração inchado, tá? E ele começou uma semana assim que ele tava tendo muitos episódios de falta de ar, muita falta de ar. E ele já vinha decorrente de 2, 3 internações seguidas. Tanto que foi nessa, acho que terceira internação, se eu não me engano, foi que aconteceu que ele teve uma parada, né? Se eu não me engano, foi parada cardiorrespiratória e aí ele acabou falecendo. Como eu disse pra vocês, eu estava grávida, né, do Gregory. Eu já estava com 19 semanas. E eu me lembro, né, que eu tava em casa. Eu tinha visitado meu avô dia 10 de novembro. Foi o último dia que eu vi meu avô vivo. Eu tava grávida, né, claro. E eu subi pra ver ele e eu vi ele. E ele tava todo sorridente, todo feliz. Mas aí, né, a noite que eu vi ele, passou um dia, eu não fui visitá-lo. Quando foi no dia 12, gente, 12 de novembro, eu tava em casa.
E eu tava com meu marido, nesse dia meu marido não ia trabalhar, não tinha ido trabalhar. E o meu pai também tava em casa ainda. E minha mãe tinha saído pra ir numa consulta de médico. E a minha vozinha tinha acabado de sair do meu portão e tinha subido, né? Ela falou que ia subir lá se arrumar porque ela ia visitar ele. E eu lembro que ela falou no portão, né? Ai, filha, deixa eu subir logo, porque eu tenho que visitar o seu avô. Porque se eu não visito ele no hospital, ele fica muito bravo comigo. E eu, vai lá, a senhora vai, né, e tal. Ela ia ir com meu tio, né, visitar ele. E eu tava em casa, né, gente, eu tinha almoçado, fazia pouco tempo, e eu tava, assim, andando pra lá e pra cá, né, normal. E eu lembro que eu só vi a minha prima chegando em casa. Ela chegou em casa assim e tava, sabe assim, tava com cara de choro, sabe? Eu percebi que ela tava com cara de choro, né? Mas eu não queria pensar que era isso, entendeu? Que era realmente isso. Que eu nunca imaginei, né? A gente perder os meus avós, principalmente os que eram mais chegados perto de mim, então estando no meio de uma gestação, né? Que os meus hormônios estavam todos... E perder, assim, uma pessoa, pra mim, jamais que me passou isso na cabeça de acontecer isso comigo. E aí eu tava, né, eu vi que ela entrou, e ela entrou, assim, com uma cara de choro. E ela foi falar com meu pai. E aí eu escutei, assim, meio de longe, né, mas... Ela não tava falando comigo, né, tava falando com meu pai, então, assim... Podia ser qualquer coisa, assim, podia ser qualquer coisa, né, mas eu jamais imaginava que era aquilo que tinha acontecido. Era, acho que 1 e pouco da tarde, quase 2 horas. E então ela veio e contou pro meu marido. Aí eu me lembro que eu tava assim, eu cheguei assim na cozinha. E aí eu olhei assim pro meu marido, e o meu marido tava já assim, sabe, também com aquela cara de que tinha acontecido. Eu percebi, assim que eu olhei pra cara do meu marido, eu já percebi. E aí ele já veio, já me abraçou e falou que... Desculpa. E olhou pra mim e falou, sinto muito, mas aconteceu. Nisso, gente, eu desabei em chorar. Claro, né? Eu desabei em choro. Porque era meu avô, né? Mais próximo de mim. Toda vez eu subia lá, eu via ele. E eu mexia no cabelinho dele. Eu mexia no cabelinho dele e ele passava a mão assim de que não gostava que mexia, sabe? E aí eu passei todo aquele dia assim, né? Desolada. Passei todo dia desolada, gente, chorando. Eu não... Era uma coisa que eu realmente não conseguia controlar, sabe? Eu não conseguia controlar. Quando minha mãe chegou, sabe, tava minha tia também. Foi todo um momento muito difícil, a minha vozinha, sabe? Todo mundo desolado, né, gente? Todo mundo desolado. E eu a todo momento falando pro meu bebê, né, pro Gregory, que não, eu estava chorando, não era por culpa dele, que eu tava triste, que eu não tava triste por culpa dele. Mas sim por outro motivo, né? Eu conversava, assim, passava a mão na barriga e tal. Foi assim, eu não desejo isso pra ninguém, de, sabe, assim, perder um ente querido próximo, assim como eu era do meu avô, estando no meio de uma gestação. Porque, sabe, a gente cria muito plano na cabeça e eu imagino até hoje como seria se meu avô tivesse conhecido os meus 2 filhos, sabe? Eu tenho certeza que ele iria fazer a maior festa. Mas
infelizmente, foi assim que Deus quis, né? Que acontecesse. E aí, né, gente, teve toda a parte do velório que eu chorei muito. Eu chorei muito, gente. Eu só sei que eu fiquei, gente, 3 dias chorando pela perca do meu avô. Vou deixar umas fotinhas aí com vocês, passando pra vocês. A minha vozinha tá, né, bem, tá viva, tá também enfrentando os probleminhas de saúde. Ela já tem 82 anos e o meu avô, na época que faleceu, ele tinha 77. E eu tinha 18, né, gente, quando eu perdi o meu avô. Até hoje eu lembro muito do meu avô, mas é uma saudade que vai ficar e eu não tenho como falar aqui jamais, que eu jamais vou esquecer do meu avô, né. Então, tive que lidar, então, com esse momento bem complicado durante a minha gestação, que foi a perca, né, do meu avô. Logo após eu passei no meu médico, né, ele fez ultrassons, com o ultrassomzinho, ele falou, não, tá tudo bem. Por mais que eu tenha passado por várias emoções, né, tenha chorado muito, tenha me destruído muito por dentro, assim, né, porque me destruiu realmente, assim, por dentro, né, perder o meu avô no meio de um momento tão feliz, assim, pra mim, que era a gestação, que era ter descoberto que era um menino, tudo, né, gente? Eu tava muito feliz e aí perder o meu avô, assim, sabe, me abalou bastante no meio da gestação. Fora isso também, né, gente, eu tinha que controlar a minha ansiedade. Eu tinha que controlar muito a minha ansiedade, porque vou contar pra vocês o episódio do berço. Como eu disse pra vocês, eu comprei, né, eu e minha sogra compramos. Nós duas nos juntamos e compramos o berço e a cômoda. E o berço, né, gente, veio desmontado e ele tava parado num canto do quarto. Ele tava parado no canto do quarto. E eu, gente, tava muito ansiosa. Eu queria muito montar o berço. Eu queria muito ver aquele berço montado, sabe? Chegou uma certa noite, eu pedi pro meu pai e pro meu marido, que os dois estavam em casa, eu pedi pros dois montar o berço pra mim, gente. E eles olharam pra mim e não entenderam o recado de eu quero que monte berço, mas eu precisava que montasse o berço naquele momento, sabe? Aquelas coisas. Eu tinha isso, gente, na gravidez, sabe assim? Eu era muito ansiosa, eu sou muito ansiosa até hoje, eu sofro de ansiedade até hoje, mas naquele momento eu queria o berço montado naquele momento. E eles não entenderam, eles olharam pra mim e falaram assim, espera um pouco, outro dia a gente monta. Na hora, gente, eu já saí, fui pro banheiro, comecei a chorar. Comecei a chorar porque eu queria meu berço montado. Aí a minha mãe já percebeu, foi atrás de mim, perguntou o que tinha acontecido. E aí eu falei pra ela que eu queria que montasse o berço. E aí eles perceberam, né? Nossa, calma, não precisa chorar, a gente monta e tal. E aí eles foram, gente, montaram o berço certinho no cantinho, assim como eu precisava. Eu precisava ver o berço montado naquele momento. Então, gente, durante esse segundo trimestre de gestação, eu tive que passar aí por esses momentos de felicidade, né, da descoberta que era menino, de começar a comprar as coisinhas, de começar a imaginar tudo, de tristeza, que foi a perda do meu avô, e misturado tudo aí com a minha bendita ansiedade, tá? Então, foram esses acontecimentos aí durante o segundo trimestre de gestação do Gregory. O terceiro trimestre, né, gente, que eu vou contar pra vocês como que foi o chá de bebê. Também teve outro acontecimento aí no chá de bebê que também me abalou, foi... Gente... Mas fiquem ligadinhos no canal. Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado de ter aí, né... terem conhecimento aí de como foi o segundo trimestre de gestação do Gregory. Fora todos esses acontecimentos, o Gregory cresceu muito saudável, pegou peso. Até então, né, gente, até o segundo trimestre estava tudo bem, tá? E no terceiro trimestre tem muito mais acontecimentos pra vocês, que eu preciso listar direitinho pra vocês saberem, porque, gente, foi também pesado. E eu vou mostrar aqui pra vocês uma fotinha da gestação, né? Aqui, do Miguel, do Gregory, né? E aqui, ó, essa última foto dá pra ver, ó. Tá vendo? O Gregory, então, com aí 18 semanas,
Tá, pessoal? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aí pra mim e de se inscrever aqui embaixo no canal. Se vocês quiserem também ativar o sininho de notificação, é muito mais fácil pra vocês encontrarem os meus vídeos. Porque caiu vídeo novo no canal, você já é notificado e aí já vai correndo conferir. Então, um beijo, fiquem com Deus. Me sigam lá no Instagram, que eu tô sempre por lá. E até o próximo vídeo. Tchau!